sou Cris Rochavetes, aqui de Curitiba, Paraná, e vim trazer hoje uma oficina de contação de histórias, uma oficina criativa de contação de histórias. Vamos comigo? Para que fique algo mais prático e que você possa ter uma interação, mesmo sendo vídeo, né? Mesmo você estando me assistindo e eu não estar conseguindo receber o teu retorno, você pode se fazer algumas perguntas. O que é ser um contador de histórias? Pensou? Todo mundo pode ser contador de histórias? Que recursos eu devo utilizar para contar uma história? E por quê? O que história tem a ver com o espiritismo? Pensou? Vamos dar uma conferida agora? Contar histórias é uma arte que poderá ser nata em muitas pessoas. Porém, há um certo nexo em pensar que essa qualidade, mesmo não sendo visível em alguns, encontra-se incubada em todos. Todos nós somos contadores de histórias, assim como todos nós somos médiuns. O principal atributo para se contar uma história e para ser um contador é a vontade e o amor por histórias. O restante é acessório e deve ser utilizado apenas se tiver domínio e se isso estiver a favor da história. Bom, agora que você viu que você também é um contador de história, todos nós somos constituídos de histórias. O que nos diferencia um dos outros? É a nossa história de vida, são as escolhas que nós temos diante dessa ou daquela situação, e isso vai ficando no nosso perispírito registrado. Quando contamos uma história, nós damos voz para aquela história que estava escrita ou que estava escrita no papel ou na nossa mente, no nosso coração, na nossa lembrança, ou da lembrança de algum escritor, de algum amigo, de algo que nós vimos. Então, nós estamos sempre contando. Qual é o objetivo de se contar uma história? Chegar no coração do outro. A partir do momento que você toca o outro, aí ele vai ter que pegar aquela história e digerir, degustar ela dentro de si. Existem histórias para entreter, existem histórias para aprender, existem histórias para refletir. As histórias, elas são uma modalidade muito rica. E nós, como contadores de histórias, nós somos um meio. Vamos dar uma olhada no esqueminha de comunicação para eu estar explicando a minha ideia enquanto contador de história e qual é o processo que acontece? Contar histórias é comunicação. Toda mensagem se refere a um contexto, a uma situação, e para ser transmitida necessita de um meio físico concreto. Esse meio é chamado de canal de comunicação. Então, nós temos o emissor, que é aquele que emite a mensagem, o receptor que recebe, a mensagem, que é o conjunto das informações transmitidas, o código, que é o conjunto de signos e regras da combinação desses signos, que é utilizado para transmitir a mensagem, o canal, que é o meio concreto que a mensagem é transmitida, voz, livro, revista, computador, o contexto referente, que é a situação que a mensagem se refere. O receptor precisa saber decodificar a mensagem. Agora que conhecemos os elementos que compõem a comunicação, vamos montar o seguinte esquema. Temos o contexto, que é a situação que se apresenta, a época, a finalidade. Temos o canal de comunicação, que no caso do contador de história é a voz. Estamos passando agora pela internet, O emissor é o contador de histórias, a mensagem é a história, o receptor, o ouvinte. E o código é a linguagem verbal, a fala, e não verbal, que são os gestos ao se contar uma história, e os olhares. Temos vários códigos que são utilizados na comunicação, e o mais importante é a língua, que nos permite reconhecer dois sistemas de signos, que é a linguagem verbal, que utilizamos a língua, falada ou escrita, a não verbal, que utiliza qualquer código que não seja a palavra, e aí temos o signo, significante e o significado. A linguagem, por ser uma atividade intelectual, é exclusiva do homem.
Ao pronunciar uma palavra, o homem está expressando um determinado estado mental. Mas para que a linguagem cumpra sua função social no processo da comunicação, é necessário que as palavras tenham um significado, que cada palavra represente um conceito. Por isso, ler é atribuir significado. E o significado das coisas depende muito do que nós temos, do que nos constitui. Em se falando de doutrina espírita, estaremos sempre atrelando os nossos conhecimentos e saberes à mensagem codificada por Kardec. Legal. Então, tudo, o que vale é o entendimento, é o significado daquilo. Em várias partes do Livro dos Espíritos, os nossos amigos do espaço nos dizem que o que vale é a intenção. Qual é a intencionalidade que a gente está impregnando a nossa voz? Quando nós vimos lá quais são os recursos para se contar uma história: a voz e o olhar. Para que exista o jogo, para que exista a modulação da voz, para que você tenha um envolvimento. Mas nós também vemos que algumas histórias são contadas pela língua dos sinais, né? Algumas histórias também podem ser contadas sem a voz. Mas nessa história milenar da contação de história, a voz é muito utilizada. Posso utilizar apetrechos, posso utilizar instrumentos, posso utilizar N outras coisas? Posso, mas a minha dica é: use se você tiver domínio sobre aquilo. A história sempre deve ser a protagonista. As pessoas podem estar lembrando da história, não necessariamente do contador da história, porque a história vai fazendo o seu papel, ela vai reverberando dentro das pessoas. Quem que não se lembra de uma história que ouviu na infância? Quantos caminhos as histórias nos mostram? Jesus, o mestre por excelência, transformou as parábolas em algo que é estudado até hoje. Jesus, em sua imensa sabedoria, sabia da importância das histórias e em como elas têm o poder de transmitir valores morais de maneira esclarecedora. J. Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, nos diz: uma comparação mais rigorosa e pormenorizada provaria de sobejo que é Jesus, o pai, o verdadeiro inspirador da pedagogia moderna. Ressalta que os ensinos de Jesus são sempre adaptados aos ouvintes. Ele pronuncia suas palavras de forma compreensível para todos, sempre nas ocasiões mais oportunas. Recorre frequentemente às imagens e parábolas, dando maior plasticidade às suas ideias. E os ensinos são claros e intuitivos, cria figura literária e busca exemplo da vida cotidiana para esclarecer o seu pensamento. Jesus aperfeiçoou a forma de parábola e revestiu-a de incomparável esplendor. Ao contarmos uma história, estamos estimulando o imaginário. E como bem nos ensina o Livro dos Espíritos na questão 89A, é a alma que pensa. O pensamento é um atributo do espírito. Ao pensarmos, imaginarmos, estamos plasmando, criando formas que irão nos rodear. Por isso, um bom contador de histórias consegue passar aos ouvintes o que ele criou no seu imaginário. Consegue mostrar, através da modulação da voz e da riqueza dos gestos, o que ele construiu dentro de si e quer que o ouvinte perceba. Nós pensamos em imagens e não em palavras. Codificamos nosso pensamento em palavras, juntando o sentimento, a emoção e a sensação. Dessa maneira, exteriorizamos os anseios de nossa alma, nos utilizamos do corpo físico para expressar nossos pensamentos. E este processo manipula os fluidos ao nosso redor. Contar história, gente, é também estar manipulando fluidos. Saem de mim, chegam no outro, mas antes eles existiram no meu pensamento. E o pensamento é atributo do espírito, é nosso atributo enquanto espírito, seres inteligentes da criação. Então, nós manipulamos dentro de nós, exteriorizamos
e manipulamos esse fluido cósmico universal. De alguma maneira aquela história está se perpetuando nesse momento, nesse espaço em que ela é contada, porque a imaginação do outro também está formando as imagens, né, fazendo acontecer. Olhem só que mágico isso. Alguém aí pensa por palavras? A gente pensa por imagens. É como se fosse um projetor, né? A imagem vai sendo registrada. Aí, conforme a gente vai pensando e nós traduzimos, né? Colocamos o nosso pensamento em forma de palavras, pela voz, pela escrita. São tantas manifestações do nosso ser, da nossa essência. Nós, enquanto espíritos, utilizamos esse corpo físico para nos comunicar, seja através da dança, da música, né, de tantas artes que fazem parte desse festival maravilhoso. E uma delas é a contação de histórias, que é riquíssima e tem muitos estudos aprofundados nesse assunto, tá? Mas isso a gente pode estar trabalhando num outro momento. Agora eu queria falar com vocês por que oficina criativa? O que é criatividade? Para o nosso querido Albert Einstein, criatividade é inteligência se divertindo. O que é ser criativo? Para mim, ser criativo é você usar as tuas potencialidades para resolver conflitos, para achar soluções, não ficar preso, não posso, não vai acontecer. É ir achando alternativas, é fazer acontecer da melhor maneira. Então, a criatividade, ela está muito, muito, muito atrelada às referências que você faz, aos caminhos que você traça na sua vida. Nunca nós temos um caminho apenas, nós temos vários. Então vamos supor assim, eu quero muito contar uma história ou cantar uma música, mas eu não sei. Então eu vou buscar ferramentas que me auxiliem para que aquilo aconteça. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho isso, aquilo. Vou ser criativa para tentar achar soluções, ok? E a criação faz parte de nós, seres humanos. Como nos coloca no Livro dos Espíritos, nós somos os seres inteligentes da criação. E se a gente pegar essa frase do Albert Einstein, né? Criatividade é inteligência se divertindo, é o nosso atributo inteligente, se divertindo, brincando, se divertindo, fazendo as coisas acontecerem, né? E olha só, na contação de história não pode ser diferente. É muito legal a gente pegar um texto muito bem escrito, falar sobre ele, contar, se apropriar daquilo. Então, o mais importante para um contador é gostar da história que vai contar. Se pega uma história que você não gosta, vai ser muito difícil contar, porque ela passa pelo nosso coração. É como se fosse um recontar, porque quando a gente conta uma história, ou a gente leu ou a gente viveu, então a gente está recontando aquilo sempre. Então, reconectar conosco e com o outro. Olha só a similaridade com o passe, né? Recebemos as coisas, fazemos a simbiose aqui e depois distribuímos, né? Então, a gente consegue utilizar a contação de história também como um recurso para a explicação do passe, da mediunidade e de N outras coisas dentro da doutrina espírita. Uma coisa muito, muito, muito legal e interessante que eu amo é que a doutrina espírita está em tudo. Então, qualquer história que nós formos pegar, que a gente goste, a gente consegue dar o direcionamento para ela quando for trabalhar com os evangelizandos. Eu gosto muito das histórias do Hans Christian Andersen, que são de domínio público, porque já faz mais de 100 anos do seu desencarne, da sua morte do corpo físico, né? Então, trabalhar o patinho feio com as crianças, pegar o texto, né, original, traduzido do original dinamarquês, é um processo muito interessante, porque o patinho, ele nunca foi patinho. Ele era sempre cisne, ele precisava se reconhecer para que ele brilhasse. Então, olha quantos assuntos a gente pode trabalhar com o patinho feio. E isso em outras histórias. Mas o que as crianças amam é construir a história junto.
será que é possível? Você já tentou? Vou te dar algumas dicas. Primeiro de tudo, vamos entender como é que se estrutura uma história. Vamos lá? A história. Uma história pode ser compreendida em 4 partes: introdução, enredo, ponto culminante e desfecho. Na introdução é uma breve apresentação dos personagens, do local, da situação. O enredo é o desenrolar da história, o que vai acontecendo, quais são as tramas. O ponto culminante é aquele onde tem um uau, né? É uma reviravolta ou é um ponto bem marcante que vai ser uma virada de chave, alguma coisa que vai acontecer de diferente na história. E o desfecho é a conclusão, que vem fazendo todas as amarrações para que possa ser finalizada a história. Entendido esses pontos, agora vou dar algumas dicas do que fazer. Você pode fazer sozinho, para você construir uma história para contar para os seus evangelizandos, ou construir com eles. Pede para que o grupo que você esteja escolha 5 tipos de cada item desse aqui que eu estou pontuando para você. Vamos lá? Você pode estar separando a sala em grupos e pedir que cada grupo trabalhe com um determinado item. Então, 5 nomes, 5 temperamentos, animal, objeto, ação, desejo, uma localidade, né, que seria um país, uma cidade, um nome de rua ou de praça, coisas que podem acontecer, por que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, onde, um tipo de parentesco e um horário ou período do dia. Com esses itens aqui, depois dá para fazer uma escolha e construir uma história. Então, de repente, você deu 10 sugestões para cada um desses itens. Né? Agora, dentro desses 10 ou dentro desses 5, vocês vão escolher um. E daí escolhe um para cada um desse item aqui para estar construindo a história. E claro que o evangelizador precisa ter um embasamento muito bom dentro da doutrina espírita para estar construindo. Vou construir uma história para vocês verem agora, ao vivaço, assim, direto, com os itens que estão aqui. Vamos lá? Vou escrever aqui e já falo para vocês entenderem. Vamos lá? Ó, já temos os itens ali que foram escolhidos aleatoriamente, né? O nome Igor, temperamento tranquilo, animal foco, objeto livre, ação correr, desejo sentir o vento, uma localidade Curitiba, coisas que podem acontecer, esquecer algo, por quê? Para ser feliz, quando, este ano, como, subindo a montanha, onde, na montanha, parentesco mãe e um horário pela manhã. Agora vocês podem pegar os elementos, construir uma história junto com os evangelizandos num dia do encontro, ou pedir para que eles peguem essas informações e construam algo mais elaborado para que tragam no próximo encontro, para que seja lido. Né? O legal é sempre estar intermediando com os conceitos espíritas. Tá? Vamos tentar fazer alguma história. Eu vou dar umas dicas aqui, construir uma história minha, mas cada um pode construir a sua, vendo a maneira que está conseguindo fazer. Combinado? Era uma vez um menino chamado Igor. Ele era muito amável e tranquilo. Igor tinha como desejo escrever um livro e ele tinha como animal de estimação uma foca de pelúcia que ele tinha ganho do seu pai. Naquela manhã, a sua mãe o convidou para subir a montanha, a fim de que ele pudesse esquecer algo que estava deixando ele muito triste. Quem sabe correr e chegar até a montanha fizesse Igor esquecer do que tinha acontecido em Curitiba. Então, os dois se olharam profundamente e, de mãos dadas, subiram a montanha. Lá em cima, sentiram o vento acariciar os seus rostos e foi como se alguém tivesse estado ali junto deles para dizer que neste ano eles deveriam ser felizes, mesmo com a ausência do pai de Igor.
Vocês viram que com uma história simples, feita rapidamente, conseguimos trabalhar conceitos como imortalidade da alma, visita de entes queridos após a morte, otimismo, companheirismo, relação de mãe e filho, e entre outros tantos assuntos que queremos estar debatendo e trazendo para conversar com os evangelizandos. Vejam, quantas possibilidades de criação a gente pode estar utilizando para que seja uma aula prazerosa, para que todos consigam construir juntos. Espero que vocês tenham gostado, que percebam o quanto a criatividade é uma aliada, o quanto a gente pode trabalhar com diversas idades e o quanto a contação de história é importante, é uma ferramenta muito boa, porque uma história que a gente faça a contação, que a gente veja de onde que ela veio, o que a gente pode fazer de caminhos, o que vocês entenderam, ela dá uma aula inteira, às vezes até um projeto com uma única história. Isso a gente precisa usar a criatividade, né? As crianças podem estar recontando aquela história e você vai trabalhando os conceitos envolvendo todo esse processo. Espero ter contribuído com você e um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!